Continuando aqui as mentiras do Lucas Banzoli, né? Brasil Paralelo tentou provar a tradição católica com o Irineu, né? E hoje eu vou comentar esse vídeo aqui da Brasil Paralelo entrevistando o professor Felipe Aquino, que na verdade eu nem sabia dessa entrevista aqui, mas na nossa última live de tema livre me mandaram uma pergunta, mandaram lá um live pix perguntando se eu tinha assistido essa live aqui, onde a entrevistadora pergunta para o professor católico como é que funciona a tradição oral, como é que a gente pode saber que essa tradição é confiável, que ela se preserva mesmo. E ele fica 5 minutos falando sem parar, fugindo completamente da pergunta. Ele fica focando só na credibilidade da Bíblia, na autenticidade dos evangelhos e assim por diante, que não tem nada a ver com a pergunta que ela fez, especificamente. O contexto todo da conversa e a pergunta dela era sobre a tradição oral católica especificamente. Aí depois, ela percebendo que ele não respondeu a pergunta dela, ela faz a questão de voltar a pergunta e fala, não, mas a tradição oral católica, como é que a gente sabe que se preservou? E aí a gente entendeu. Se preservou através da sucessão apostólica. Confiado à coluna sustentáculo da verdade. Confiado aos bispos. Vou dar uma introdução, porque ele já, no começo, ele vai já maquiando, preparando você para engolir a mentira dele. Certo? Ó. Catecismo, parágrafo 80. Ó. Se pegar a história eclesiástica que o Zé Cesário também fala. Certo? A tradição e a escritura estão entre si, inteiramente unidas, e comunicação, pois provida ambos da mesma fonte, divina, forma de certo modo um só todo, e tendo para o mesmo fim, tanto uma como a outra torna-se presente fecundo na igreja, o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus, todos os dias até o fim dos tempos, Mateus 28, 20. Então, é simples, segundo o Tessalonicense, olha só, dois 2,15. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservai o ensinamento que de nós aprender, seja por palavra, seja por carta nossa. A igreja ela tem como missão conservar o ensinamento através do que? Da tradição. É por isso que a igreja tem 3 tripé: o magistério, a tradição e a escritura. Para você entender o que? A quem foi confiado. Foi pregado oral, depois por escrito, por mesma inspiração do mesmo Espírito. Confiado aos apóstolos, aos apóstolos que ele escolheu. Então, essa ideia, todos os pais patrísticos têm que seguir esse contexto. A tradição ensinada por nós. Nós quem? Os apóstolos. Tanto se você for pegar aqui, ó, o catecismo, parágrafo 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, vai dar um ensinamento excelentíssimo para você não cair nesse contexto, essa mentira de Banzolinho, né? Ó, 88, ó. O magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo, ó, quando definiu o dogma, isso é, utilizados uma forma que obriga o povo cristão a adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdade com verdade que com essas tem necessário conexão. Uma conexão, etc., orgânica, espiritual, tem todo o contexto para você entender, ó. A tradição apostólica e a tradição eclesiástica, duas modalidades distintas de transmissão, tanto escrita, tanto oral, continuida na sucessão apostólica, engaja. A fé católica, ela está alicerciado na sucessão apostólica. É um magistério apostólico. Paulo diz, guardai a tradição. Tradição que? Uma tradição apostólica. Foi confiada aos seus sucessores. Comunhão com o bispo de Roma. Simples isso aí. O professor Felipe, não é que o professor Felipe está saindo, o professor Felipe está explicando. Como Santo Irineu de Leão vai ser contra? Católica, como é que a gente sabe que se preservou?
E aí a gente entendeu por que ele estava fugindo de responder diretamente a pergunta. Porque vocês vão ver a resposta que ele dá aqui e como, na verdade, a resposta dele só complica mais as coisas para ele. Quer dizer, ele está, na verdade, dando um tiro no próprio pé e comprovando que a tradição católica não se preserva coisíssima nenhuma. Mas antes disso, já vai deixando o like aí e eu vou começar aqui com a primeira pergunta dela, que ele faz o maior rodeio e não responde. Vamos ver. Mas se nós recebemos essa tradição da igreja mais de 2000 anos, nós sabemos que os registros históricos não são como hoje, em termos de filme, livro e produção de imprensa. Como que a gente pode confiar nesse telefone sem fio? Conta pra gente. Porque será que não houve deturpação no decorrer dos séculos, na entrega dessas informações? Olha, primeira coisa, né? Os documentos mais confiáveis na sua veracidade são os evangelhos. Porque nós temos cópias dos evangelhos no século II, século III, século IV. Uma hora depois, os evangelhos são autênticos. Olha só, aqui ele já está manobrando o vídeo. Documento mais histórico, comprova, é isso, é o evangelho. Como, por exemplo, ali as cartas ao Tessalonicenses, essa veracidade da tradição. Porque Atos apóstolos 2,42, perseverar eles na doutrina dos apóstolos. Que doutrina dos apóstolos? Confiado ao magistério, que vem pregando oralmente. Os apóstolos 2 desce o Espírito Santo, os apóstolos saíram para pregar. E quem mantém essa integridade? O magistério, através da sucessão e da tradição. Porque a sucessão apostólica vai guardando essa integridade, como Paulo diz, 1 Coríntios 1 e 2. Como a reforma protestante, vem outras pessoas proclamando outro Jesus diferente, 2 Coríntios 4, que vai desprezar essa tradição. Olha só que interessante, pô. Não tem como, pô. Porque tudo foi pregado, anunciado por unção do Espírito Santo. Tanto pregação oral e tanto e a via escrita. Confiado aos apóstolos. Então, essa tradição, tanto a tradição oral e a tradição escrita, jamais vai se corromper, porque vem por ação, unção do Espírito Santo. Como o professor Felipe disse. Tá aí os evangelhos para provar. Como em Lucas 1 ali, você vê, o evangelho de São Lucas, ele vai pesquisar o quê? A tradição. E tradição oral. Para escrever o evangelho, tanto de Atos dos Apóstolos e o evangelho de São Lucas. Então, essa mentira de Lucas Manzoni querer provar que a tradição católica é infalível, mentira mesmo, porque está negando o Paráclito. Mateus 28:20. Quem guia a igreja, quem é responsável da igreja é o Espírito Santo. Olha só, o Espírito Santo ele não é um espírito contraditório, ele não é o espírito da mentira. A tradição vai se corromper. Não, meu irmão. Mateus 16:19, as portas 18, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Então, se as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, como a tradição vai se corromper? Como o magistério vai se corromper? Se corrompe, sim, pessoas que se apartam da igreja, vai fazer essa teologia fundo de quintal e vai fundar a igreja e vai contradizer a igreja de Cristo. O Martinho Lutero tentou disputar a igreja de Cristo. Ó, Mateus 16, ou João 16, 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciar as coisas que virão. Então, se negar a tradição, segundo Tessalonicenses, é só 2:15. Assim, pois, irmãos, ó, ficai firme. Quem está inspirando São Paulo? O Espírito Santo. Quem guia a igreja? O Espírito Santo. Porque Atos Apóstolos 2 desce quem? O Paráclito. A igreja se torna pública. Certo? E os apóstolos saem para pregar. Oral. Depois escrita. Ó. Ensinada que de nós aprendeste. Ó. Seja por palavra, seja por carta nossa. É simples, pô. A teologia é para explicar. A teologia não é para confundir. Mas, felizmente, essa teologia do século XX está, não está explicando, está tirando o contexto. Para o quê? Para degrenir o magistério.
para degrinir a doutrina que foi confiada aos apóstolos. Tanto que São Paulo deixa bem claro aqui, ó, 2 Tessalonicenses 3,6, que são esses doutores. Olha só, intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que evitei a conveniência de todos os irmãos que levam a vida ansiosa ao contrário da tradição, e de nós aprendesse. Então, Santo Irineu de Lyon, ele é um herege, então, porque, ó, Paulo fala, se afastar daquele que não segue a tradição. Como Santo Irineu, que é um doutor da igreja, vai negar a tradição. Tem um doutor aí refutando essa tese de Lucas Manzoli sobre os pais da igreja defendem só a escritura. Mentira. Todos eles defendem a tradição. Porque a escritura vem da tradição. Tanto o Velho Testamento e o Novo Testamento. Certo? É simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Depois vamos continuar essa tréplica dessas mentiras de Lucas Manzoli, né?